Estamos de volta ao vivo com o nosso informativo TVU. E para falar sobre como lidar com o luto, recebemos aqui no estúdio a psicóloga Marilda Coelho. Boa noite, seja bem-vinda novamente ao nosso informativo, Marilda. Boa noite. Obrigada pelo convite. Hoje esse dia, né, data de finados, feriado de finados, remete muito à saudade, né? Como lidar com esse processo de luto, Marilda? A melhor forma que existe é entrar em contato com a emoção. A emoção sem expressão, ela costuma levar a depressão, a transtornos psicossomáticos, alterações de sono. Então, dar nome às emoções, expressar o luto e o sofrimento é fundamental para você se curar. Embora na nossa cultura materialista não haja muito espaço para isso. Se a pessoa perdeu ou alguém, ou se perdeu o emprego, o relacionamento e ela está chorosa, eu vejo que às vezes as outras logo falam assim, ai, ela está muito assim, mimimi, não fica assim não, vai passar. Vai, mas enquanto não passa, se importe com a dor alheia, porque quando o outro olha e dá atenção para o meu sentimento, existe dentro de nós um start de que se o outro consegue suportar a minha dor, em algum lugar eu devo conseguir suportar isso também. Então, a melhor forma é essa. E o luto é um processo natural do ser humano, né? Como a gente deve avaliar que esse processo está demorando demais a passar? O luto que se torna patológico é quando ele transtorna a vida. Vem os transtornos. Então, pode ser alterações de peso, de sono, reclusão social, quando a pessoa não aceita fazer contatos, desenvolvimento de depressão, ansiedade, não retoma a vida e aí transtorna, a vida deixa de ser uma vida que tem sentido. Mas não tem um prazo certo, não, né? Não, alguns... Depende de cada depende de cada pessoa. Eu falo que tome cuidado com aquela pessoa que não se permite sofrer. Aquele talvez requer um olhar, porque os lutos não elaborados, que às vezes nós vamos vivenciando na vida, seja a passagem do tempo, perda de um relacionamento, do emprego, quando nós não vivenciamos essa etapa, vai entrando para o que a gente chama de cronicidade emocional. A pessoa vai se tornando uma pessoa sem desejo pela vida. E aí ela vai, às vezes, evoluir para quadros de múltiplas doenças, que são sintomas psicossomáticos, depressão, ansiedade e a perda do sentido de vida. Esse é um bom termômetro para você saber se... Desmotivada. Porque a elaboração do luto, ela faz com que nós ganhemos profundidade, a consciência expande e você começa a ver os fatos da vida de uma forma diferente. Você começa a ter uma outra dimensão da vida. E isso faz com que a gente possa acolher, acomodar aquelas sensações. As memórias são importantes. Um dia como hoje, que é um dia de homenagem, sim, poder fazer esses rituais é o que a pessoa achar que é importante. Se ela não quer visitar, não visite. Se ela quer ficar mais um tempo com as roupas da pessoa que faleceu, que fique. Então, permitir, e a pessoa também se permitir, ter esses momentos. O que eu falo é que a tristeza vem, mas não dê o canto da sua cama para ela ficar. Ela vem... Não dê as mãos para a tristeza, né? Isso. Ela vem e é importante você arrumar formas de fazer com que ela vá embora. E como lidar com essa emoção também de quem está realmente nesse processo de luto? Como encarar esse processo com menos dor? A dor é inevitável, né? Mas como sair mais fácil desse sofrimento?
Tem uma dica, a receita não tem, né? Uma dica, assim, você como profissional da área, que trabalha com isso também, com seus pacientes, né, na psicologia. Eu percebo que as pessoas que não evitam, não negam, porque existem algumas fases, didaticamente falando, elas são bem... Mas, assim, tem um período que você nega que a pessoa faleceu, ou que você perdeu a saúde, ou que o seu namorado foi embora. Aí depois... Traições, a perda, inclusive, da passagem do tempo, a perda, mudanças do corpo. E aí, às vezes, a pessoa fica muito tempo na negação. Isso dificulta a elaboração do luto. Porque depois da negação, vem uma raiva enorme. Às vezes, a raiva até do falecido ou da situação perdida. Depois entra num processo de barganha, e se eu fizer isso, ou vem o sentimento de culpa em algum momento pelo que fez ou que deixou de fazer. Quando existem as pendências, o luto costuma ser um pouco mais complicado. Agora, se era um relacionamento mais tranquilo, mais limpo, o sofrimento ele vem de uma vez e a pessoa ressurge e ressignifica a vida para um outro momento, ela inventa uma nova forma de viver. Porque é assim, a passagem da vida, a impermanência é uma certeza, a finitude também. A dificuldade, além da cultura capitalista, existe uma dificuldade de olhar para o outro, porque o outro é um espelho no qual eu me vejo refletida e não gosto de pensar que um dia eu posso passar por aquela perda, ou qualquer outra que me traga o sentimento de tristeza, depressão e todos os transtornos que aparecem no luto. Então, a tendência é afastar, rechaçar e negar, como se não existisse finitude. Porque, diante da finitude, as pessoas deparam... medo, né? Muito medo. As pessoas deparam com aquelas perguntas básicas. Quem eu sou? Para onde eu vou? O que eu fiz e o que eu não fiz? Isso, E o sentido da vida. Por que eu vivo essa vida? Né? Então, se você vive uma vida que vale a pena ser vivida, é um pouco mais tranquilo você passar pelos intempéries que a vida traz, porque ela oferece e subtrai. Por isso, tão importante, Marilda, o apoio psicológico nessa hora. Em todas as horas também, né? Mas principalmente nessa questão do encerramento de ciclo. Isso, exatamente. É um ciclo que se encerra e, às vezes, a pessoa sozinha não consegue fazer esse encerramento. Então, os familiares, o entorno social no qual essa pessoa está inserida, ficar atento. Quando existe um transtorno a ponto de que a pessoa fica desadaptada, ela não consegue se cuidar, fazer o mínimo para que a sua vida tenha um novo sentido, às vezes ela precisa de ajuda. E não tem nenhuma importância, às vezes, precisarmos de ajuda. E ajuda muito também as pessoas que estão do lado, ouvir. Sem muita receita pronta, não tem receita. Ouça, tolere, suporte o sofrimento do outro. Porque assim, você também suporta o seu sofrimento. E aí são situações da vida que todo mundo vai passar, os encerramentos de ciclo, esses lutos da vida, né, Marilda? A gente vai aprendendo com cada um que a gente passa também. A gente vai ganhando profundidade, o ser vai ficando uma pessoa mais profunda, mas que tem uma nova visão. Não dá para passar por um luto sem você crescer, ou adoece ou cresce. E o crescimento se dá pelo amor ou pela dor, mas a dor traz também um grande crescimento emocional, espiritual. As pessoas vivem o luto muito de acordo com a história anterior que elas tiveram em relação às perdas, frustração. Tem pessoas que têm uma resistência à frustração baixíssima. Então, elas ficam, por que comigo? Por que aconteceu isso? E essas perguntas não sugerem resposta pronta. Se pode acontecer com qualquer pessoa, por que não com você? É isso mesmo. Encerrou muito bem a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui do nosso informativo. Obrigada. Obrigada, viu? Boa noite para você.
O informativo de hoje fica por aqui. Mais informações no Jornal da Cultura, às 9 da noite. Obrigada pela companhia. E amanhã quem apresenta o informativo é o jornalista Júnior Caritel. Eu volto na segunda. Tchau, tchau.